O CMDCA, ele é um conselho deliberativo, paritário, que ele tem o objetivo de fazer planejamento sobre a política da criança e do adolescente. Entre eles, aí ele é responsável aí por fazer esse processo da escolha do conselho tutelar. Então, é feita uma comissão dentro dele, a Estela, então, é uma das integrantes, que dentro do CMDCA nós somos em 24. E aí, para trabalhar no processo de escolha, é feita uma comissão menor, que é onde a gente vai fazer mais os direcionamentos. Aí, o edital foi todo elaborado por essa comissão e todos os outros processos. Estela, bom dia. Obrigado por estar aqui também para conversar com a gente na manhã desta sexta-feira. Quando se reúne, né, o CMDCA, são assuntos já encaminhados para esse trabalho ou vocês debatem a questão da criança e do adolescente no município de Medianeira? Bom dia, João Hermes, bom dia, rádio ouvintes, também agradeço o convite. O Conselho ele tem uma pauta pré-definida, né, para ser trabalhada. A gente recebe as demandas do Conselho Tutelar, as demandas de legislação que venham estar entrando em vigor, né? A problemática da criança e do adolescente ela é discutida como um todo e a gente também recebe ali assuntos de dúvidas e tudo mais, né? E nós temos nesse Conselho tanto representantes do governamental como também a participação da sociedade civil. E ele tem uma paridade tem de paridade, sim, é necessário. Hoje em dia, né, todos os conselhos eles têm que ter esses dois lados para que a política, né, seja qual seja da criança, do adolescente, da alimentação, da saúde, seja amplamente debatida, porque aí são os dois lados da moeda que se encontram para, de fato, encontrar soluções como um todo. E problemas relacionados à criança e adolescente também caem ali ou não? Sim, com certeza. Alguns dados, já, por exemplo, o Conselho Tutelar, que é onde nós estamos trabalhando o pleito nesse momento, ele traz todas as demandas dele também. O que aconteceu durante aquele mês? Porque nós fazemos reuniões mensais, né, Cris? Nós temos um calendário fixo de reuniões. É um compromisso que nós, como conselheiros, temos de, uma vez ao mês, estarmos ali discutindo essas situações. Presidente, quais são os principais, digamos assim, sem detalhar muito, né? Mas quais são os principais problemas que surgem para o Conselho discutir? Então, relacionados a quê? Por exemplo, nós tivemos a inauguração do CEPAC, né? Então, isso foi uma demanda vinda do CMDCA. Então, dessa questão dos atendimentos às vítimas de violência, né? De abuso, de violência física, psicológica, negligência. Então, a gente tinha um gargalo em relação ao atendimento psicológico prioritário dessas crianças e adolescentes. Então, o CEPAC foi uma criação disso, uma demanda vinda do CMDCA com os dados do Conselho Tutelar e aí financiado pelo Fundo da Criança. Então, isso é um dos exemplos. Ou seja, passou a ser uma resposta positiva de uma demanda apresentada no CMDCA. Sim, porque assim, hoje a gente sabe, né, Medianeira é um município pujante, né, a gente sabe, e com isso também vem coisa boa. E a população cresceu muito. Cresceu muito, e os problemas sociais, os problemas familiares, eles também crescem, né, junto. Então, a gente precisa ter órgãos que amparem isso. Porque se tivesse tudo certinho, não precisava de nada disso. Verdade. Né? Mas a gente tem, né? Hoje em dia, a pandemia também veio, influenciou. Então, assim, são N situações que vêm acontecendo. Um exemplo disso também, e que é debatido no Conselho, é a própria campanha do 18 de maio. Então, quando a gente começou lá em 2015, 2016, a aprofundar mais essa campanha, nós tínhamos dados anuais de crianças vítimas de abuso, 28. No ano passado, nós fechamos o ano com 62. Lembrando que nem todos vão e denunciam, e né? Justamente, esses são os casos... O CMDCA tem conhecimento. Dados oficiais. Que, no caso, chegaram até o Conselho Tutelar, que é o órgão que recebe essas denúncias e faz os encaminhamentos. Mas são números preocupantes, né? São, com certeza. Aumentou muito. Muito. Uhum. Aí, assim, isso a gente fala assim, que bom que está aparecendo, porque, assim, ele sempre existiu. Esse é um problema que sempre existiu. Eram assuntos velados, então, a partir da campanha, a gente está dando a oportunidade para essas crianças observarem o que elas estão passando para dizer assim, opa, isso não é certo.
E ter e aonde aí ir. ver a denúncia. E ter aonde ir, né? Porque não adianta também ela se situar, nossa, mas isso não tá... E o que eu faço agora? Né? Porque tem que encontrar uma solução, né? Para esse Sim, problema ele que tem foi que se sentir apresentado. seguro de que ele pode chegar em alguém e pedir ajuda, Sim. né? Porque é uma coisa muito complicada, pensa. A gente E é dado algum encaminhamento para isso? Sem dúvida. Sim, é por isso que também o Conselho Tutelar tem, porque é o Conselho Tutelar que vai fazer o recebimento dessa denúncia e vai encaminhar para os órgãos competentes. Então, é ele que vai encaminhar para o Ministério Público a denúncia, que é lá que vão fazer todas as investigações e, comprovado, ocorre a prisão do agressor, né? Uhum. Por isso que o conselheiro, ele tem um papel essencial. Então, quem é esse conselheiro, né? Como ele será escolhido? O que ele precisa saber? O que ele precisa ter de condições, de características, né? Então, o processo eleitoral, ele demanda uma série de ações né? Para que a gente realmente tenha candidatos com perfil, né? Que venham realmente assumir o compromisso, porque é um chamado, vamos dizer assim, né? Porque tem uma dedicação exclusiva, né? Exclusiva. Você não pode dizer, eu sou, sei lá, vendedor e nas horas vagas eu serei conselheiro tutelar. Isso não existe. Não existe. Exclusiva. Bom, falamos um pouco do conselho, né, dos problemas que vocês trabalham e tentam buscar uma solução para o problema. Vamos falar agora do processo eleitoral, né, Cris? Já está aberta a inscrição, está tudo encaminhado. Como é que vai funcionar esse processo eleitoral? A gente publicou o edital no dia 20 de março, que está aberto as inscrições até o dia 27 de abril. Porém, o período de isenção da taxa, né, que é a taxa de inscrição de R$100, ela vai até hoje, né? Então, os candidatos que queiram fazer o pedido de isenção, que se enquadram como doador de sangue, baixa renda ou doador de medula óssea, até hoje é o pedido de isenção via protocolo online. Isso para isenção da taxa, mas o período de inscrição continua. Continua até 27 de abril, que é uma das etapas, né? O edital, aí ele coloca todas as etapas que o candidato a conselheiro tutelar vai ter que passar. Como vai funcionar esse processo? Como que se dá esse processo? Na verdade, existe essa prévia inscrição, né, onde ele tem que apresentar várias situações, né? Existem os requisitos, idade maior de 21 anos, não é 18, como em muitas coisas, aqui são os 21, precisa residir no município no mínimo 3 anos, ter pleito eleitoral aqui também, né? Estar ligado a uma das entidades, então assim, não é para aventureiros, né, gente? Então assim, é uma situação que precisa ficar muito bem, estar com toda a parte legal, todas as certidões negativadas, né? Idoneidade moral, né? Isso, idoneidade moral, não pode ter passado ou ter... Nenhum processo civil ou coisa parecida. Isso, e mesmo de ter sido, no próprio, ter sido membro do Conselho Tutelar anterior e ter passado, né? Ter sido destituído, né? Do cargo. Enfrentado algum problema. Algum processo administrativo. Algum processo dentro do Conselho. Né? Isso mesmo. E ter o ensino superior, né? Isso é o que mudou da antiga eleição. Né, a antiga eleição era ensino médio, a gente alterou a lei, né, teve várias alterações na lei, entre elas, então, agora é o ensino superior, que é uma exigência. Isso qualifica ainda mais, né, os futuros membros do Conselho. Isso, até porque ele também tem que passar ele também tem que comprovar algumas formações, né, a questão de saber mexer com a parte de informática. Ele também faz um curso prévio, né. A gente também colocou isso como uma obrigatoriedade, que é oferecido por nós uma capacitação logo que encerra os períodos de inscrição. A Secretaria, né, de Assistência, junto com o CMDCA, dá um curso obrigatório para os candidatos saberem certinho quais são as atribuições dele e o que eles vão enfrentar. Que aí é nesse processo que o candidato tem a certeza do que ele vai fazer. E aí, se ele quiser desistir, ele já desiste nesse momento. Que na eleição passada também teve candidatos que desistiram. E é feita uma prova? Isso. Aí assim, só que antes da prova existe ainda a avaliação psicológica. É depois. É depois da prova? Desculpa. Isso. Depois da prova. É feito a avaliação, a prova escrita, né? Que tem questões objetivas
e descritivas. Então, nessa tem conhecimento específico sobre o ECA, sobre a rede de proteção da criança e adolescente, tem português, matemática, e aí uma pergunta que ela é descritiva. E nessas perguntas, né, nessas disciplinas, vamos dizer assim, não pode zerar. Né, ela se zerar em alguma delas, pode ir muito bem em conhecimentos específicos, mas se zerar em português, o candidato já é desclassificado. Por que isso? Porque os conselheiros tutelares fazem muito relatório. Então, no mínimo, uma interpretação, ele tem que saber também interpretar os relatórios e saber escrever. Então, por isso, dá a descritiva também. Esse trabalho tem acompanhamento, por exemplo, do Ministério Público ou não? Sim, com certeza. Nós temos um total amparo, Ministério Público, Polícia Civil, Militar, se necessário. Até porque são parceiros desse trabalho, né? Sem dúvida, porque assim, são situações de enfrentamento. Então, ele também não pode, né, ir lá sozinho e dizer assim, ó, tô aqui, vou resolver o problema. Muitas vezes ele precisa desse amparo. E o Ministério Público, ele fiscaliza todo o processo também. Então, desde o edital, assim que a gente elaborou o edital, nós temos que ficar encaminhando esses documentos para o Ministério Público, depois os candidatos habilitados, tudo é encaminhado para o Ministério Público, e se eles verificarem algum procedimento inadequado, alguma coisa inadequada no edital, eles podem também estar fazendo pedindo a correção, né? Bom, depois desse processo todo de prova, de avaliação psicológica, vem a eleição propriamente dita? Isso. O candidato que tirar no mínimo 6, ele vai para a avaliação psicológica. Aí a avaliação psicológica, se for apto, aí ele vai para a eleição. Por exemplo, da eleição passada, dos 27 inscritos, 12 é que foram aptos para a eleição. E é importante dizer que é necessário ter um número importante de candidatos, porque porque o conselho ele se fica depois com 5 titulares. E mais 2 suplentes, né? Na verdade, todos os outros serão serão suplentes, porque esses 5 eles têm que estar ativos, né? Mas eles também têm direito a férias, porque eles vão ser depois enquadrados como seletistas, né? Então, eles têm todos os direitos que um empregado CLT tem. Então, as pessoas vão tirar férias, podem às vezes passar por algum período de atestado, problema de saúde, né? Então, os suplentes assumem essa vaga depois, né? E eles fazem campanha? Quem é que vai votar? Isso, então assim, só concluindo essa parte que a Estela estava colocando, então o suplente, no mínimo, 5 meses no ano, ele vai trabalhar como conselheiro, que é para tirar as férias dos conselheiros titulares. O que a gente fala é que a gente precisa ter candidatos, no mínimo, a gente precisa ter 7 aprovados. Por quê? Porque a gente precisa de 2 suplentes. Para fazer o rodízio quando alguém sai de férias. E aí, se não tiver isso, o CMDCA vai ter que fazer um novo processo de escolha só para suplentes. Aí é complicado, justamente, é um trabalho redobrado, né? E aí, então, todos eles, então, depois desse processo, eles vão para uma campanha eleitoral. Vão pedir voto. Porque a população que vai votar? Sim, o eleitor apto, ele pode votar. O eleitor que vota na eleição normal. Então, hoje a gente tem em torno de 38 mil eleitores em Medianeira, todos eles são aptos. Mas comparado à eleição de 2019, por exemplo, nós tivemos só 3.858 eleitores. Muito pouco. Nós precisamos que a população, porque não adianta só reclamar depois, né? Justamente. Porque se você quer reclamar, você tem que participar. Então, assim, é importante que o eleitor, no dia 1º de outubro, né? Isso, é como se fosse uma eleição de qualquer outro segmento. Então, ele precisa comparecer, existem locais prévios aí que a Cris vai estar falando um pouquinho mais daqui a pouco. Ele comparece e vota como se fosse uma eleição normal. E é importante dizer assim, que nós deixamos os candidatos, vamos dizer assim, preparados com a capacitação, né, com todos os requisitos, mas o que, por exemplo, ficou com a nota mais alta na prova, pode ser que não vai ser ele que vai passar. Porque a escolha final é do eleitor. É da população. É da população. Por isso que o processo ele tem que ser muito limpo, né?
não pode comprar voto, Isso, não né? pode ter Tem transporte. Tem tudo isso, Com né? observação da Justiça Isso, Eleitoral. Isso, Todas as exigências lá da lei eleitoral, elas são análogas a essa. Então, vai valer. Também, digamos assim, são Exigidas. exigidas num Nesse processo daqui. como esse. Sim, Então, sim. se tiver A transporte de diferença é que não é eleitor, obrigado a votar, né? Mas assim, Mas cá para nós, mas- é muito importante que seja, claro, que tenha participação da claro. porque população. são essas pessoas que vão estar, esses conselheiros que vão estar trabalhando com as nossas crianças e adolescentes, aqui de Medianeira. Bom, esse processo começa pela inscrição, né, Cris? Isso. Fala das datas aí, então. Então, as datas da inscrição, elas vão, então, até dia 27 de abril, o período todo de inscrição, comprovando todos esses critérios que a gente colocou. Então, tem que ter toda a documentação comprovando isso. E o período de isenção é até na data de hoje, às 5 horas da tarde, mandando pelo protocolo online que é da Prefeitura. Todo esse edital tem um banner, né, no site da Prefeitura, com destaque, que se você clicar no banner, ele já vai direto para o edital, com todas as informações. Lembrando, né, é bom colocar assim, mas quanto que o conselheiro vai ganhar, né? Então, vamos colocar aqui o salário. Ele tem um valor, né, um subsídio, né? Sim. Isso, ele tem o valor para as 40 horas, então, R$ 3.959. Como ele faz plantão, né, que ele é chamado à noite, final de semana, madrugada. Existe uma escala, E aí né? tem a escala de folga também. Então, tem a escala de plantão e por ele trabalhar nesse plantão, ele tem direito à folga semanal também. Que ótimo. Bom, está aí posta a situação, as inscrições são abertas, isenção de taxa. Até hoje ficou faltando alguma coisa, Estela? E qualquer dúvida, né, é só procurar ali a Secretaria Municipal de Assistência Social no 4º piso da Prefeitura. Temos a Gleise e a Sheile que estarão lá, né, sempre disponíveis para tirar dúvidas e auxiliar em alguma situação. E no telefone também, né? No telefone, Cris, qual é o telefone? 3264-8694. 64-8694. 8694. Isso Qualquer mesmo. dúvida, vocês podem ligar nesse telefone também. Também. E qualquer dúvida, gente, tem alguma dúvida, entre em contato com a gente. A gente vai dar todas as informações, porque a gente quer candidatos. Né? A nós gente quer aí precisamos, né? mais candidatos para que entrem nesse processo para entender. E aqueles que são ligados à experiência com criança e adolescente, na defesa da criança e do adolescente. Pode ser reeleito algum membro do atual conselho? Pode Pode. sim. Ele não tem mais limite de mandatos. recondução. Não. Não tem. Então tá bom. Muito obrigado pela entrevista. Eu conversei com a filha da dona Cecília, Estela Rose, que é membro do CMDCA, é minha amiga, dona Cecília, né? E com a Cristiane Zanetti Mondardo, que é presidente do CMDCA e presidente da Comissão do Processo Eleitoral para a escolha do novo Conselho Tutelar de Medianeira. Vamos voltar a falar sobre esse assunto para a gente detalhar mais o processo mais para frente. Muito obrigado pela entrevista. Nós que Obrigada. agradecemos. E aí a gente agradece aí a rádio por ter feito essa abertura e com certeza novamente mais para frente nós teremos aí os candidatos que, se possível, poderão vir aqui esclarecer para a comunidade as suas intenções.